Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford. Procurando um carro novo? Busque por ofertas Ford. Olá, muito bom dia e seja bem-vindo. Estamos de casa nova aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia para você, isso aí, Ana. Novo cenário com mais tecnologia para trazer mais agilidade e deixar você mais perto da gente e mais perto das notícias da manhã. Vamos então agora aos destaques desta segunda-feira. Vamos lá. A gente mostra um obstáculo para milhões de desempregados no país. Procurar trabalho custa caro. São gastos com passagens, cópias de documentos, refeições na rua. Algumas empresas mudaram o processo de seleção para cortar custos e ajudar os candidatos. Gastar esse dinheiro aí, às vezes nem tem, vai fazer uma entrevista mais emprestado. E por falar em dinheiro, a Caixa Econômica Federal anuncia hoje o calendário de saques do FGTS. A dívida bilionária do governo de Minas com fornecedores prejudica milhares de pessoas que dependem dos hospitais públicos do estado. 5 brasileiros são presos em Cabo Verde, na África, com mais de 2 toneladas de cocaína no barco. Os Estados Unidos investigam os ataques que deixaram quase 30 mortos no fim de semana. Um dos casos, numa cidade da fronteira, estremeceu ainda mais as relações com o México. No futebol, o Santos goleia o Goiás e amplia a vantagem na liderança do Brasileirão. E nos 50 anos de Woodstock, o Bom Dia Brasil foi a cidade onde 500 mil de pessoas transformaram um festival de rock em uma mensagem de paz e amor. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. Bom Dia Brasil de Casa Nova, está começando agora. A gente abre essa edição do Bom Dia Brasil com um retrato do lado mais perverso da crise que já se estende por anos. Olha aqui, 12.800.000 pessoas estão desempregadas no país. Isso representa uma taxa de desemprego de 12%. E mais, temos ainda, olha, quase 5 milhões de brasileiros que estão sem trabalho porque simplesmente desistiram de procurar emprego. O IBGE chama esses trabalhadores de desalentados. E só entre janeiro e junho desse ano agora, 200 mil pessoas passaram a viver nessa situação. Olha, Anny, quanto mais tempo o trabalhador demora para conseguir uma vaga, vai ficando mais difícil seguir buscando emprego. Quer ver só? Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, de São Paulo. Rodrigo, bom dia para você. Tem gente que desiste de procurar trabalho simplesmente porque isso custa caro. Chico, bom dia para você, bom dia para Ana, bom dia a todos. Olha, muito bacana, bom estar aqui nesta casa nova aí, cenário novo, muito legal. Vamos falar dessa história, é verdade, vamos falar dessa história aí da luta, né, dos gastos em busca de um emprego. Não falta vontade para muita gente, claro, sabemos, mas quando o trabalhador vai em busca de uma vaga, ele paga, vocês já até disseram, né, alimentação, transporte, impressão de currículos, tantas outras coisas. Gastos que podem chegar a R$300 por mês, por exemplo. E claro que esse dinheiro acaba fazendo aí muita falta para quem está desempregado. Vamos dar uma olhada. Mais uma manhã no centro de São Paulo. E o centro das atenções é o poste. Colada nele, a esperança de voltar ao trabalho. A gente tem expectativa que uma hora dá certo, né? As vagas são para operador de telemarketing, vigilante, auxiliar de limpeza e de cozinha. Marcos quer um emprego para conseguir pagar um curso de qualificação, mas não tem ouvido o que espera. Fala que tem que ter experiência muito na carteira e principalmente o ensino médio completo. De tentativa em tentativa, o esforço para não se deixar abater. Já fiz bastante entrevista, está sendo difícil. Além da apreensão com o futuro, quem está desempregado tem uma preocupação bem concreta. Procurar emprego custa caro. Cada saída de casa significa alguns reais a menos na carteira de quem está momentaneamente sem renda. Em São Paulo, quem sai para procurar emprego 3 vezes por semana gasta em média R$300 por mês, de acordo com uma empresa de recrutamento. Uma passagem de ônibus custa R$ 4,30. Tem a despesa com a internet, com cópias e impressões de currículos. É para ficar o dia inteiro na rua, gastar esse dinheiro aí, às vezes nem tem, vai fazer uma entrevista mais emprestado. E ainda tem o gasto com a alimentação, em média R$10. Para almoçar nem pensar, você tem que comer um lanchinho, tomar um suco e nada mais. Então, assim, o problema é ter dinheiro também para ir atrás de emprego. Essa empresa de mão de obra terceirizada implantou um sistema de recrutamento pela internet para facilitar a vida dos candidatos.
Eles se cadastram, anexam o currículo e fazem testes pelo site. Tem até pré-entrevista à distância. A ideia é reduzir em 50% o tempo de seleção. Menos custo para nós, para o candidato, né, que muitas vezes está em situação de fragilidade e não tem, né, como manter a despesa de deslocamento, refeição, enfim, e sim o custo interno do processo. Enquanto alternativas assim não estão acessíveis para todo mundo, Célia dá uma mãozinha aos amigos desempregados. Eles vão gastar vale transporte? Não tem para entregar currículo. Aí eu já faço isso para eles. Solidariedade, né? Porque um dia a porta se abre. Tá aí, tem que usar a criatividade, né, na busca aí pelo emprego. Criatividade para encontrar o emprego e também para saber como chegar até ele. Esse gasto, a gente falou aí de aproximadamente R$300 por mês, não colocamos a conta de internet, banda larga, se a pessoa estiver em casa. Aí pode subir um pouco mais. Chico e Ana. E cada vez mais empresas têm essa sensibilidade de baratear o processo de seleção para pessoas que já estão numa situação bem difícil, né, Rodrigo? Até já. Até já. A Caixa Econômica Federal vai divulgar daqui a pouco as regras detalhadas e o calendário para os saques do PIS e do FGTS. Juliana Morrone, de Brasília, quem tem as informações disso para a gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ana. Que chique, hein? Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Casa Nova, parabéns. Olha aqui, vamos falar de todos os detalhes. A gente está falando dos saques de R$500 das contas ativas ou inativas do FGTS. Tem também saque do PIS. Vai ter horário especial das agências, canais de atendimento, tudo a partir de setembro. A Flávia Alvarenga tem as informações. Muito bom dia, Flávia. Oi, Juliana, bom dia a todos. Todos esses detalhes, as datas de saque e as formas vão ser divulgados daqui a pouquinho às 9 horas da manhã, numa entrevista coletiva aqui na Caixa Econômica Federal. O governo vai dar o calendário dos saques dos R$500 de todas as contas ativas e inativas, a data que cada trabalhador poderá retirar esse dinheiro e também se esse dinheiro vai entrar na conta do trabalhador, onde ele saca no autoatendimento ou os valores que poderão ser sacados, por exemplo, nas casas lotéricas. Os saques vão começar em setembro e vão até março do ano que vem. Além disso, vai sair o calendário para quem tem direito à cota do PIS/PASEP e um outro calendário bastante importante, que é a da nova modalidade do saque do FGTS, o saque aniversário. É importante esse calendário e também essas regras, porque a pessoa vai ter que optar por essa modalidade. E uma vez que escolheu fazer o saque aniversário, se quiser voltar atrás, se desistir, vai ter que esperar 2 anos. Então, os calendários vão ser divulgados daqui a pouquinho. Chico, Ana e Juliana. Obrigado, Flávia. Bom, dinheiro que resolve alguns probleminhas, mas vamos mostrar uma situação que retrata outro problemão enfrentado pelos brasileiros, que é a crise na saúde. Pais e mães passaram a noite na porta de um hospital infantil público que fica na Baixada Fluminense, uma das poucas unidades que atendem a crianças no município de Duque de Caxias. E só marca consultas na primeira segunda-feira do mês. Guilherme Peixoto conosco. São quantas vagas para toda essa gente hoje, segunda? Bom dia. Oi, Chico e Ana, bom dia para vocês, um bom começo de semana para todo mundo. O hospital não diz quantas são as vagas e por isso os pacientes reclamam que nem passar a madrugada na calçada, na chuva e no frio é garantia de conseguir a consulta. A gente está em frente ao Hospital Infantil Ismélia da Silveira, que é uma referência aqui em Duque de Caxias, uma das maiores cidades da Baixada Fluminense. Essas pessoas querem marcar consultas de especialistas para crianças. Sabe que horas o primeiro paciente chegou aqui? Ontem, domingo, ao meio-dia. E aí, essa avó passou a madrugada inteira em cima de um papelão tentando se esconder do frio. A distribuição das fichas começou agora há pouco, por volta das 7 horas da manhã, e a fila, gente, não para de crescer. Começa aqui na porta da unidade e já está dobrando a esquina lá do outro lado. A gente conversou com vários pacientes. Olha só. Tem que passar a noite. Se chegar aqui 3 horas da manhã, não consegue pegar o número. Trazer um bebê desse tamanho de 3 meses por um frio como esse de madrugada? Então, por causa que eu fiquei em dúvida para me voltar em casa, né? O dinheiro é contado. Aí me sujeitei a estar aqui com ela. Mesmo no frio? Mesmo no frio.
para poder ver a saúde dela, né? O que a senhora acabou de ouvir aqui? Que não tem mais a senha para uma criança de 10 anos ser consultado. 4 vezes com essa que eu venho, eu não consigo um psicólogo para o meu neto. Pois é, para vários especialistas as fichas já acabaram, ou seja, já tem gente saindo daqui depois de passar a madrugada inteira no frio sem a consulta. A Prefeitura de Duque de Caxias diz que muita gente vem de outras cidades e por isso a procura é tão grande. Muito triste ver esse sofrimento. Ana e Chico. Muito triste, sufoco, né, Guilherme? E olha, do Rio, vamos falar agora para Minas, na crise na área da saúde por lá. O governo do estado tem uma dívida de mais de 7 bilhões de reais com fornecedores. E esse rombo nas contas tem, claro, impacto direto na vida da população. Sobre isso, vamos falar com a Mara Pinheiro, que a partir de hoje participa com a gente aqui do Bom Dia Brasil. Então, bom dia, Mara. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Muito feliz agora de estar me juntando ao time aí. E ainda mais em dia de cenário novo, né? Casa Nova linda. Parabéns. Olha, a situação fiscal aqui de Minas é uma das mais graves do país. O orçamento para este ano prevê um déficit de 11 bilhões e 400 milhões de reais. E a saúde é um dos setores mais atingidos. Nesta maternidade, a vida já começa cheia de desafios. Pacientes internados denunciam que não podem tomar banho porque não tem água. Minha esposa ganhou criança, parto normal, ela está sem tomar banho desde ontem. Quando chega a ter água, a água é fria. A água quente vinha da caldeira, mas segundo o Sindicato dos Servidores da Saúde, ela não está funcionando porque o governo não pagou a empresa que fornece o combustível. E não é só isso. Essa técnica de enfermagem diz que muita gente está com dificuldade até para conseguir uniforme. Hoje eu tô porque ontem eu peguei um sujo para levar para minha casa e para lavar. A funcionária deste hospital infantil diz que falta até roupa de cama para os pacientes. Os leitos estão sendo forrados com lençol de papel. O material é bastante frágil, coloca a criança e ele já rasga. A crise financeira mudou até a alimentação servida aos acompanhantes dos pacientes e aos funcionários. Com os repasses do governo do estado atrasados, a empresa que fornece as refeições resolveu mudar o cardápio para ficar mais barato. Em alguns hospitais, a carne foi substituída pelo ovo. Se está faltando carne para a gente, daqui a pouco falta o leite para as crianças. Segundo a Fundação Hospitalar de Minas, a restrição da carne nas refeições aconteceu em 5 hospitais da capital mineira, na alimentação dos funcionários. Isso é um absurdo, porque é descontado do nosso salário, o pagamento da refeição. De acordo com o diretor de Planejamento e Finanças da FEMIG, o Estado deve cerca de 10 milhões de reais à empresa responsável pela alimentação. O fornecimento só voltou ao normal depois que parte desse valor foi repassado. É falta de roupa, o banho frio por falta de um óleo, é a falta da alimentação, daí a pouco insumos básicos, então vira uma cascata e sem fim. Os hospitais filantrópicos de Minas também estão passando aperto por falta de repasse do dinheiro do Estado. Pelas contas da Federação das Santas Casas, a dívida do governo de Minas com as instituições já passa de 1 bilhão de reais. Presenciamos vários fornecedores ameaçando a suspensão de entrega de materiais relevantes para cirurgias de alta complexidade. Na Santa Casa de Belo Horizonte, são feitas mais de 4 mil internações por mês. Aqui, a dívida do Estado é de 35 milhões de reais. Um dinheiro que está fazendo muita falta. Você pretende receber aquilo que você gastou. Imagina que você trabalha e ao final do mês o seu patrão diga para você, não, você não tem nada para receber. É mais ou menos isso. Sobre a falta de banho quente no Hospital Júlia Kubitschek, a FEMIG afirmou que o prédio tem uma rede elétrica muito antiga e que está em reestruturação. E diz também que já forneceu os uniformes aos funcionários. O governo do estado informou que, mesmo com a crise, já repassou mais de 900 milhões para a saúde. O Ministério da Saúde declarou que todos os repasses federais estão em dia para todos os estados do país. Agora, olha só que absurdo, gente. Um cadeirante foi atropelado ontem à noite aqui em Belo Horizonte.
Vamos ver o estado em que ficou a cadeira. Olha aí, a vítima é o aposentado Gladstone Ferreira Santana, de 53 anos. Ele estava indo para a igreja com a mulher quando foi atropelado em frente a um centro de saúde. Ele teve vários ferimentos pelo corpo e fraturou a bacia. Bom, e para piorar, segundo a família, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima. Isso mesmo. Pois é, Mara. Chico, Ana. Pois é, Amaro, o que denota a falta de sensibilidade, percepção do outro, né? De compaixão. Infelizmente, temos vivido isso no país com uma certa frequência. E não é só isso, não. Há também um preconceito crescente. Olha, um casal homossexual foi agredido quando tentava defender uma mulher durante uma festa ontem à noite em Copacabana, no Rio. Eles acusam o agressor de homofobia. A Natália Castro traz essas informações para a gente. Esse homem foi preso, Natália? Bom dia. Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fugido. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Olha, o casal disse que viu um homem arremessando uma garrafa contra uma mulher e ela entrou em choque. Os dois, então, tentaram protegê-la e um deles acabou levando um soco no rosto. Eles disseram ainda que o agressor falou que LGBTs tinham que apanhar e morrer. As vítimas foram levadas para um hospital. Um deles com o rosto ferido por causa do soco e o outro fraturou um dedo quando foi derrubado. Eles registraram o caso de homofobia e agressão na delegacia, mas a mulher não prestou queixa. E para combater a violência contra a mulher, a PM e o Tribunal de Justiça do Rio estão lançando hoje a Patrulha Maria da Penha. Cada batalhão da PM vai ter um carro caracterizado para fazer rondas em endereços e casas de mulheres que conseguiram medidas protetivas. A patrulha também vai receber denúncias. Aí a polícia vai até a casa da mulher para saber se a medida está sendo cumprida. Só esse ano, 13 mil medidas protetivas foram concedidas pela Justiça aqui no estado do Rio. É só mais um número assustador de violência contra a mulher. Ana e Chico. Que essa iniciativa ajude a evitar tragédias, Natália. Obrigada. A polícia de Cabo Verde prendeu 5 brasileiros que levavam mais de 2 toneladas de cocaína dentro de um barco. As autoridades não divulgaram a identidade deles. O grupo vai ser apresentado hoje à Justiça do país africano. Eles foram presos no sábado, numa operação que contou com a ajuda da Polícia Federal Brasileira. E nos Estados Unidos seguem as investigações sobre os ataques que mataram 29 pessoas nesse fim de semana. Vamos falar em Nova York com Felipe Coalho, ao vivo. Bom dia, Felipe. Em um dos casos, o governo mexicano falou em pedir a extradição do assassino, né? Pois é, Chico. Bom dia para você, para a Ana, para todo mundo que nos acompanha. Olha, o ministro das Relações Exteriores do México disse que o ataque foi um ato bárbaro de xenofobia contra os mexicanos e que o governo estuda pedir que o assassino seja julgado no México. No sábado, um criminoso abriu fogo dentro de um hipermercado de El Paso, no Texas. 20 pessoas morreram e 27 estão feridas. O FBI trata o ataque como terrorismo doméstico e investiga se foi motivado por racismo contra imigrantes. O presidente Donald Trump evitou falar sobre preconceito e disse que os assassinos dos 2 ataques tinham problemas mentais. Trump vai fazer um pronunciamento daqui a pouco, mas já afirmou que estuda aí novas medidas para conter ataques a tiros. Na madrugada de domingo, um criminoso matou 9 pessoas e feriu outras 26 na pequena cidade de Dayton, no estado de Ohio. Ontem à noite, moradores fizeram a vigília no local do ataque e a população cobrou que o governo faça alguma coisa. Esses 2 ataques que aconteceram no fim de semana, eles se passaram aí em menos de 13 horas. Chico, Ana. Ok, Felipe Coalho, então, com as informações direto de Nova York. Obrigada, Felipe. A gente fala agora do frio que atingiu várias partes do país no fim de semana. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros chegaram a registrar 8 graus abaixo de zero. Os campos servem de tela e surpreendem com um novo quadro a cada amanhecer. É mesmo caprichosa a natureza que se exibe por aqui. Mas o espetáculo tem preço. Dói, eu nunca vi um fio tão doído. A geada cobre assim tudo de branco porque durante a madrugada o orvalho congela. Sabe qual é o horário que a gente sente mais frio caminhando num lugar desse? É exatamente no momento em que o sol aparece.
E o gelo começa a derreter e daí o frio parece que sobe assim nas pernas, né? Muito gelado mesmo. Quem andou pela cidade mais fria do Brasil neste domingo teve a sensação de passear num freezer. Para muita gente, a noite foi uma aventura. Aqui que nós passamos a noite. Baixamos os bancos e colocamos um colchão e as cobertas. Mas dá uma olhadinha o que aconteceu, gente. Por dentro, ó, tem gelo, congelou a parte interna do carro. Me diz aqui, vocês não sentiram muito frio? Não, a gente utiliza né, na verdade, esses isolantes térmicos, né? O gelo fica para lá e internamente a gente fica bem aquecido. A Gelada Urupema recebe todo mundo com carinho e ainda oferece lembranças únicas para quem aprecia as obras-primas do frio. É um troféu mesmo, olha que lindo! Pena que derrete. Senão eu ia levar para casa. Derrete, é gelado, né? Vamos saber se esse frio continua. Vamos para a previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Chico, Ana, e bom dia para todos. A resposta continua assim, só que vai fazer menos frio do que ontem. A tendência para os próximos dias é que aos poucos a temperatura suba um pouco mais, só que o ar polar que veio com tudo nos últimos dias ainda está gelando algumas cidades. Como São Joaquim, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram 2 graus negativos, teve formação de geada, a imagem aí foi feita pelo Michel Lenhag mais cedinho. E se você é da turma que curte o frio ou da turma que não vê a hora dele ir embora, fique sabendo que essa foi a última onda de frio intenso nesse inverno. Por isso que ontem em Curitiba foi a tarde mais fria do ano, com 11,6 graus. Aqui em São Paulo, há 6 anos, não esfriava tanto numa tarde. E sobrou para o Rio também. A máxima ontem não chegou a 20 graus. Hoje sobe um pouquinho mais no Rio, 23 graus, mas pode chover a qualquer momento. Já aqui em São Paulo só aparece máxima de 19. Em BH sobe para 21, mas também tem previsão de chuva. Em Porto Alegre, 20 com aquele sol de geladeira. E ali no centro-oeste, destaque para Cuiabá, com 30 graus, subindo aos poucos a temperatura. No leste nordestino, o destaque é a chuva, como em Salvador. Tem aí a frente fria, que trouxe frio para a gente no centro-sul. Essa frente fria vai provocar a chuva aí em parte do leste nordestino. No interior, o tempo fica firme, assim como em boa parte onde está amarelo no nosso mapa, né? Em parte do centro-oeste, do norte e sul e aqui em São Paulo. Chico e Ana, que lindo esse novo cenário estúdio, adorei. Também adoramos. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã, viu? Até. E veja a seguir, o Congresso volta nas férias, de olho na votação da reforma da Previdência. Uma greve geral paralisa Hong Kong em mais um protesto contra o governo da China. E o Bom Dia Brasil celebra os 50 anos de Woodstock, o festival Paz e Amor que marcou gerações. Agora são 8 horas e 22 minutos, horário de Brasília. A gente volta já. É assim que o seu banco te trata? Próximo! Oi, eu queria uma ajudinha para poder... São R$25. Como? R$10 da taxa da fila, mais R$15 da taxa da ajuda. Deve haver um engano, eu não tenho conta aqui ainda, eu queria abrir uma agora. Ah, então são R$35. Espera aí, eu tenho que pagar para abrir uma conta? Aqui tem que pagar para tudo, querida. Será que você pode me chamar o gerente, por favor? Tem certeza? Porque vai ser caro. Então, está na hora de você se livrar da bancocracia. Mude para o PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Qualquer pessoa pode abrir uma conta digital, direto pelo celular. E aqui tem tudo que você precisa de um banco. Só não tem uma coisa: taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Chegou VitaSai 50+, uma linha completa de vitaminas para manter a vitalidade a partir dos 50 anos. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Nova linha VitaSai 50+, seu hoje cada vez melhor. Novo Polo com sistema Aquece. Mas pode chamar de porta que abre sem chave e carro que liga no botão.
Para vencer, sua escolha mais inteligente é a Uninasal. Inteligente porque tem laboratórios modernos, clínicas escola e núcleo de trabalhabilidade. Você também tem uma matrícula de R$ 99,00 no curso presencial e R$ 49,90 nos cursos à distância, sem contar no desconto de 50% nas mensalidades do primeiro ano e 30% nos demais semestres. Acesse uninasal.edu.br e inscreva-se no vestibular 2019.2 Uninasal. O Wesley Safadão vem em clima de TBT para relembrar seus maiores sucessos. E na despedida, e como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? E tentativas em vão, tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar. Wesley Safadão TBT. Confira já nos aplicativos de música. Mas acontece que meu coração não é de papel. Uma acreditou que estava morrendo, mas descobriu que tudo não passou de um grande mal-entendido. O laboratório que trocou meu exame com um infeliz que eu não sei nem quem é. Eu vou viver. É como se eu e essa pessoa, a gente tivesse uma ligação, mesmo sem se conhecer. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa. Essa pessoa vai me ajudar a entender tudo isso que eu tô vivendo. Hoje, Bom Sucesso. Estamos de volta com um levantamento feito pelo jornal Globo que mostrou que nos últimos 28 anos a família Bolsonaro nomeou 102 assessores com parentesco entre si. 4 gabinetes, 32 famílias. Os sobrenomes se repetem na lista de funcionários nomeados durante os mandatos parlamentares de Jair Bolsonaro e dos 3 filhos políticos do presidente. O jornal o Globo pesquisou durante 3 meses, em diários oficiais e com o uso da Lei de Acesso à Informação, sobre todos os assessores parlamentares da família Bolsonaro desde o primeiro mandato do pai, em 1991. No total, de 286 pessoas nomeadas para os gabinetes, 102 têm alguma relação familiar com outros funcionários. Ao pesquisar nome por nome, a reportagem encontrou indícios de que várias pessoas nomeadas não trabalharam de fato nos gabinetes. A ligação mais conhecida até agora da família Bolsonaro era com a família Queiroz. O levantamento do Globo mostra o assessor Fabrício Queiroz e mais 7 parentes dele nomeados para os gabinetes de Flávio, Carlos e Jair Bolsonaro. Em abril, os 8 integrantes da família tiveram o sigilo bancário quebrado na investigação sobre os crimes de lavagem de dinheiro e peculato no gabinete do então deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro. Na época, a Justiça determinou a quebra de sigilo de 94 pessoas ou empresas ligadas ao gabinete de Flávio Bolsonaro. Foi então que chamou a atenção a presença numerosa de um outro grupo familiar, a própria família Bolsonaro. Na lista da quebra de sigilo estão 6 parentes de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Entre os funcionários está o pai de Ana Cristina, José Cândido Procópio da Silva Vale. A reportagem de O Globo mostra que outro ex-sogro foi nomeado pelo próprio Jair Bolsonaro. João Garcia Braga é pai de Rogéria Nantes Braga, mãe dos 3 filhos do presidente que também são políticos. Segundo o Globo, no total, a família do presidente teve 22 integrantes nomeados nos 4 gabinetes em diversos períodos desde 1991. Outra família numerosa nos gabinetes são os Oliveira Francisco. Eles são parentes do atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. O pai, a mãe e uma tia do ministro já fizeram parte em algum momento dos gabinetes da família Bolsonaro. A tia do ministro, Márcia Salgado de Oliveira, foi funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio por um longo período, de 2003 até fevereiro deste ano. No entanto, ela nunca teve o crachá emitido pela Assembleia. Além disso, em 2014, ela informou à Justiça num processo que sua ocupação era do lar. Enquanto esteve no gabinete, a tia do ministro recebeu um salário bruto médio de R$ 7.300. O ex-sogro de Jair Bolsonaro, João Garcia Braga, é outro ex-funcionário que nunca teve o crachá emitido pela Alerj. Procurado pelo Globo,
ele não quis comentar. Ontem, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reportagem. Eu já botei no meu gabinete parente, já botei no passado, sim. Antes da decisão que nepotismo seria crime. Qual o problema? Eu parto do princípio que se eu indicar um filho meu, como já indiquei, já trabalhou no passado na liderança do partido, não é nepotismo, foi ele tinha competência para isso, fez seu trabalho. Outra coisa, quando eu botei aqueles parentes da dona Ana Cristina, eu não era casado com ela. Eu não era casado, eu vim casar depois. Eu acho que 9 anos depois ou 10 anos depois. Tá certo? Tá certo. E aí, eu vou devolver o salário de todo mundo porque eu casei com ela? E é natural você botar quem está do teu lado. Agora, por que não faz a mesma coisa com os demais vereadores e deputados estaduais e federais? Por que só em cima de mim? A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que o senador sempre escolheu seus assessores por capacidade técnica e por confiança, que são pessoas íntegras que trabalharam de forma exemplar e que não há obrigação legal de que estejam sempre nos gabinetes. Nós procuramos o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, mas eles ainda não se pronunciaram. O ministro Jorge Oliveira Francisco confirmou que a mãe dele já foi lotada no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro e que sua tia, Márcia Salgado de Oliveira, foi contratada pelo gabinete de Flávio Bolsonaro. O ministro disse que as duas exerceram as atividades dentro da legalidade. E o Congresso volta a trabalhar para valer hoje e a semana vai ser tomada pela reforma da Previdência. Juliana, a base governista está confiante de que não haverá grandes alterações na votação do segundo turno da reforma, né? Ô Chico, e o esforço é exatamente para isso, para que não mexam no que já foi aprovado, inclusive nas mudanças que provocaram bastante discussão na Câmara, como pensão por morte e regra de cálculo da aposentadoria. As férias se foram e os deputados já chegam com dever de casa definido. De amanhã até quinta-feira estão previstas pelo menos 8 sessões no plenário para discussão e votação em segundo turno da reforma da Previdência. É o que falta para completar o caminho na Câmara. São 2 votações porque as mudanças nas regras da aposentadoria alteram a Constituição. Nos últimos dias, o governo disse que contou os votos e que vai tentar, nesse segundo turno, um resultado semelhante ao do primeiro turno, que teve 379 votos a favor, 71 a mais que o mínimo necessário. Agora, no segundo turno, os deputados não podem incluir novas regras, apenas retirar pontos do texto. O líder do governo disse que no fim de semana conversou com líderes, com ministros e com o presidente Bolsonaro e teve a sensação de que está tudo bem. A gente não acredita que haja grandes alterações. A oposição pode apresentar destaques numa proporção bem menor do que foi no primeiro turno, até por causa do regimento. Depois de concluída a votação na Câmara, a proposta de reforma da Previdência ainda tem mais 2 turnos de votação no Senado. O plano do governo é encerrar o assunto no Congresso até o fim de setembro. Ana e Chico. Ok, Juliana. E a gente vai seguir falando nesse assunto, porque, afinal, qual é o cálculo do governo para conseguir aprovar a reforma da Previdência? Resposta direto de Brasília com Gerson Camarote. Bom dia, Camarote. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Olha, o governo está otimista. Está otimista principalmente pelo resultado do primeiro turno, que foi um resultado elástico. Isso garante, nesse segundo turno também, uma margem folgada para aprovar a reforma da Previdência já até quarta-feira. Quinta-feira, no máximo, a previsão lá na Câmara dos Deputados é que isso esteja encerrado. Até porque a avaliação é que, mesmo com esse recesso parlamentar, as notícias em relação à reforma da Previdência, elas foram tão positivas do ponto de vista de impacto na economia. Houve, pela primeira vez, uma mobilização de um setor da sociedade em relação à reforma da Previdência, que a avaliação é que não haverá tantas dificuldades neste primeiro turno. E aí também uma pressão enorme para que depois haja um cronograma rápido no Senado Federal. Ô, Camarote, e a oposição está se mobilizando para aprovar alguma mudança? Tá sim, tem alguns pontos, principalmente essa questão, Chico, da pensão por morte, tendo um valor máximo de 60%. Esse será um destaque supressivo apresentado pela oposição. Eu estava conversando agora há pouco com o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. A avaliação que ele faz é que
como no primeiro turno teve inclusive esse tema foi debatido, há condições sim de fazer um argumento forte, porque ele fala inclusive o impacto de suprimir esse ponto do texto é de 130 bilhões de reais em 10 anos. E ele argumenta também que já está garantido pelo menos um salário mínimo para quem recebe apenas a pensão por morte. Se tiver, lógico, outro benefício, aí sim esse valor passa a ser reduzido para 60% para o viúvo ou para a viúva. Olha, parabéns pelo novo cenário, ficou lindo. Venha nos Chico, visitar. Ana. Obrigada. Tá, e você vai ver depois do intervalo, um adolescente é detido depois de empurrar um garoto do alto de um famoso museu em Londres. E o flagrante do momento em que um menino de 3 anos cai dentro de um bueiro na China. Olha essa imagem. A gente mostra mais já já. Agora, 8h35, horário de Brasília. Quer escolher a melhor máquina de pagamento? Então compare. Essa custa mais de R$470. A Safra Pay, 0. Nessa aqui, o aluguel é R$ 74,50 por mês. Safra Pay, 0. Essa cobra 3,19% de taxa no crédito. Safra Pay, 0. E essa cobra 1,99% para vendas no débito. A Safra Pay tem a taxa mais baixa do mercado. Escolha a Safra Pay e pare de perder dinheiro. Peça já a sua. Sério? O que é isso? Listerine Gold Tabs não é bala nem chiclete. Quem imaginou que é um tablete que quando você mastiga vira líquido para bochechar, deixando seu hálito fresco por até 4 horas e uma sensação de boca limpa? Acertou! Experimente o novo Listerine Gold Tabs. Bendito é o grão da nossa terra, fruto que faz o chocolate intenso na medida certa. Bendito é o jeito apaixonado com que fazemos chocolates que conquistam paladares exigentes. Bendito é harmonizar os melhores ingredientes com o mais puro cacau. Bendito é o cacau, fruto extraordinário do sabor. E bendito cacau é Cacau Show. Mais cacau, muito mais sabor. Bendito cacau. Dona Carol, há quanto tempo a sua filha faz Kumon? Uns 9 meses. E o que mudou? Ah, ela avançou muito na escola e tá gostando de estudar. Uau, isso sim, hein? Eu faço Kumon. Eu faço o meu futuro. Turismo no Brasil. Quanto mais você descobre, mais quer descobrir. Caminhar é uma maneira de viajar e descobrir paisagens. Quem faz uma trilha no Vale do Pati, na Bahia, encontra a grandeza da Chapada Diamantina. Na Serra Catarinense, o caminho de Aparados é desafiador, mas o visual compensa. No norte, o desafio é chegar ao topo do Monte Roraima. E nem precisa ir tão longe. Na sua cidade ou perto dela, tem sempre um caminho para descobrir e se apaixonar. Venha que a casa é sua. Venha e descubra o Brasil. Descubra a sua caminhada. É tudo seu. É tudo de bom. É turismo. Tá na Globo. Apoio CVC. Chega de estresse. Viaje com a CVC. O melhor presente para o seu pai é a sua companhia. Se for viajando, é ainda melhor. Só nesta semana você compra a viagem e a CVC dá um presente especial para o seu pai. Vá até uma loja e descubra o que a CVC preparou para ele. Reserve um tempo juntos e aproveite cada segundo. Afinal, o pai que viaja é mais feliz. Quer férias em família? Vai de CVC. Num programa de TV, esse apresentador ficou conhecido por dizer às pessoas o que fazer com o dinheiro delas. Mas não é tão simples mexer com o destino de tanta gente. Se eu tirar o dedo do botão, tudo aqui vai explodir. E ele vai aprender que existem coisas mais valiosas do que fama e fortuna. Quanto vale uma vida pra você? Jogo do Dinheiro. Hoje, em Tela Quente. São 7h39 da noite em Hong Kong, nesta segunda-feira, que vai terminando, mas que começou caótica na cidade. Manifestantes contrários ao controle da China
estão fazendo hoje greve geral no principal centro financeiro da Ásia. A circulação de ônibus, trens e metrô está suspensa e mais de 200 voos já foram cancelados. A paralisação inclui ainda professores e funcionários do setor financeiro. A região enfrentou o 9º fim de semana de confrontos violentos. Manifestantes mascarados bloquearam estradas, pintaram sinais de trânsito e iniciaram incêndios. A polícia respondeu com gás lacrimogênio e prendeu mais de 40 pessoas. Clima tenso também na Caxemira. O governo da Índia fez hoje um anúncio polêmico sobre essa que é uma das regiões mais disputadas da Ásia. Ao vivo de Londres, Rodrigo Carvalho explica pra gente o que está acontecendo. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. O governo da Índia revogou hoje a autonomia constitucional da Caxemira. É uma decisão perigosa para a região, que enfrenta um movimento separatista violento e também é reivindicada pelo Paquistão. O decreto presidencial entra em vigor imediatamente e substitui o artigo da Constituição indiana que autorizava o governo central a legislar apenas nas áreas de comunicação, defesa e relações exteriores da Caxemira. A bancada da oposição ficou revoltada com esse anúncio e alertou para uma crise política e social na região. Índia e Paquistão já entraram em guerra 3 vezes pelo controle da Caxemira, desde que se tornaram independentes do Reino Unido na década de 40. E em 1989, um movimento insurgente passou a exigir a independência da região. Só nos últimos 30 anos, quase 70 mil pessoas morreram em confrontos na Caxemira, a maioria civis. O museu mais visitado aqui do Reino Unido amanheceu parcialmente fechado hoje, depois de um menino de 6 anos ter caído ontem da sacada do 10º andar. Ele foi encontrado no telhado do 5º andar do prédio do Tate Modern, que fica na região central aqui de Londres. Um adolescente de 17 anos foi detido, suspeito de ter tentado matar o garoto. Testemunhas disseram que ele ficou olhando a cena, calmamente, depois da queda, mas a polícia anunciou que até agora não há indícios de que ele conheça a vítima. O menino está internado, em estado grave, mas não corre risco de vida. Esse museu fica sempre muito cheio. Foi a atração mais popular do Reino Unido no ano passado, com quase 6 milhões de visitantes. Que o menino se recupere logo. Chico, Rihanna. Estamos torcendo para isso. Obrigado, Rodrigo, que falou de Londres. E olha agora essa imagem. Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que o menino de 3 anos caiu num bueiro na China. Ele estava com os pais numa rua do sudeste do país quando pisou nessa tampa de bueiro quebrada. Imediatamente, o pai se jogou no chão para tentar pegar o filho e conseguiu agarrar a criança pelo braço. O menino, olha aí, teve ferimentos leves e a prefeitura logo mandou consertar esse bueiro quebrado. Por aqui, um suspeito de furto precisou ser resgatado pelos bombeiros no norte do Paraná. De acordo com a polícia, o homem estava sendo procurado, acusado de roubar uma ótica. E ele foi encontrado gritando por socorro, assim, olha, preso no telhado de uma escola. A polícia informou que ele caiu depois que uma telha se quebrou e ele acabou com o braço fraturado e preso. Vamos para o intervalo, mas fica ligado aí, porque na volta tem futebol com rodada de clássicos no Brasileirão. O Santos goleia o Goiás e se mantém na liderança. A gente volta já. Agora, 8h42, horário de Brasília. Na Crefisa, você abre uma conta online, contrata seu empréstimo e ainda recebe no seu cartão Crefisa. Ah, e se por um acaso acabar a bateria do seu celular, é bem capaz que tem uma loja Crefisa bem pertinho de você. Crefisa, mais do que você imagina. Oi, eu fiz reserva de uma mesa? Só um minutinho. Menino! De Havaianas! No restaurante! É aqui. Fui eu que vendi. A sua mesa tá pronta. É, qual? A redonda. Um espetáculo de jogo! Brasileirão na internet é com o Premier Play. Ficou ainda mais fácil torcer pro seu time do coração. É só assinar o Premier Play pela internet e assistir todos os lances do principal campeonato do Brasil. Acesse assinepremier.globo.com e torça de qualquer lugar. Premier Play. Assine direto pela internet. Power of Seduction, o novo perfume de Antônio Bandeiras.
Caoa Sherry apresenta a opinião de quem mais entende de Tigo 2. Se eu tiver que resumir o Tigo 2 em uma palavra, é completo. O preço é maravilhoso. Por esse preço, ter todos os opcionais que eu tenho, como banco de couro, teto solar, multimídia, airbag... Seu assistente de subida é excelente. Você para na subida, não precisa nem se preocupar. Eu não tenho outro carro sem assistente de subida. Nunca vi um acabamento tão perfeito. Tigo 2. Clientes 100% satisfeitos. Resgatar o relacionamento, praticar a empatia, promover ambientes mais inclusivos. Isso é o que nos faz humanos. Conar 2019. Um dos maiores eventos sobre gestão de pessoas do mundo. Grandes nomes da área palestrando em 3 dias de conteúdo exclusivo. Venha emergir nas maiores tendências do setor. Conar 2019. Há 45 anos, inspirando e transformando pessoas. Inscrições abertas. Não é desculpa, não é bobagem, não é besteira, não é uma coisa à toa, não é só uma fase, não é falta de força de vontade, não é encenação, é real. Depressão é doença. Procure se informar, isso vai ajudar. E a ajuda começa pelo respeito. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Mil quer a prova definitiva de que é o pai do filho de Dalila. O horário com a doutora Letícia está marcado para amanhã cedo. Você marcou sem me consultar. Eu tenho pressa, Dalila. Só que ela vai tentar manter essa farsa a qualquer custo. Gabriel, tome nota do laboratório onde vai ser feito o exame de paternidade. O nome do biomédico é Cristiano Zácaro. Ele acabou de sair daqui. Faça alguma coisa. Hoje, Órfãos da Terra. Futebol 2019. Oferecimento Rede. Receba em 2 dias sem taxa extra. Vivo, no mês dos pais tem tudo na Vivo. Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. Casas Bahia, quer pagar como? O presente do seu pai tá aqui. E novo Benegripe multi-dia e noite. É gripe. Estamos de volta agora com o esporte. Hora então de receber Carol Barcelos aqui na nossa casa nova. Bom dia, Carol. Bom dia, Chico. Bom dia. E aí, Carol, gostando de pisar no estádio novo? Delícia, né, gramado Chico? novo. Casa nova é sempre bom, né? Traz energia, renova a energia, bom demais. Então vamos começar falando de Brasileirão, porque o líder Santos tá embalado, né, Carol? Ainda mais depois da goleada de ontem, né, gente? O Santos está curtindo aí, como não estaria também, né? Curtindo essa brincadeira de liderar o Campeonato Brasileiro. E ontem atropelou o Goiás. O jogo foi na Vila Belmiro e o primeiro gol foi logo um golaço. Olha só o Carlos Sanches, de primeira. Lindo chute do volante. Depois teve gol de zagueiro, Lucas Veríssimo, de cabeça. O 3-0 foi do outro zagueiro, Gustavo Henrique, aproveitando o rebote. Tava faltando gol de atacante, né? O Eduardo Sacha, meio esquisito, fez Santos 4, Goiás 0. O venezuelano Soteldo fez essa pintura de fora da área, 5-0. E depois da jogada do Marinho, o Soteldo fez mais um. Segundo dele no jogo, 6º do Santos. Bom, o Kaique fez ali o golzinho de honra do Goiás, mas não dá nem pra comemorar não, né, gente? Por isso que ele ficou assim meio inibido, você percebeu, né? Final, Santos 6, Goiás 1. Lembrando que há 3 rodadas, o Flamengo já tinha goleado o Goiás pelo mesmo placar. E aí, o técnico Claudinei Oliveira acabou demitido. O Santos segue na liderança, só que agora com mais folga ainda, vamos ver. Tá lá o Santos com 32 pontos, Palmeiras em segundo com 28, fechando o G4 em Flamengo e Atlético Mineiro, que aos pouquinhos está chegando, né, Chico? Ali, tamo junto. Devagarzinho tá ali já, o Atlético com 24 pontos, encostou no Flamengo. Agora vamos ver ontem, porque ontem foi uma rodada de clássicos, né, e o Palmeiras empatou. Em São Paulo, teve Corinthians e Palmeiras em Itaquera. O zagueiro Manuel subiu alto para fazer 1-0 para o Corinthians. O empate do Palmeiras também veio por cima com o Felipe Melo. Os dois times tiveram chances de vencer, mas o clássico paulista ficou no 1-1. E o Santos, ó, agradeceu.
Em Belo Horizonte, apesar do jogo que vai ter nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, o Cruzeiro entrou em campo com força máxima. Mas não adiantou, não. No fim do primeiro tempo, o Vinícius acertou o cantinho e fez 1-0 para o Atlético. O Cruzeiro chegou perto com o Sassá, mas essa bola explodiu na trave. A fase da Raposa está tão ruim no Brasileirão que já são 7 jogos sem fazer um golzinho sequer. Já o Atlético foi lá e fez o segundo com o Natan. Agora são 10 jogos sem vitória da Raposa no campeonato. O técnico Mano Menezes chegou a colocar o cargo à disposição, mas a diretoria do Cruzeiro manteve o treinador. Tá complicado. E ontem teve só um 0-0, que foi entre Vasco e CSA. Bahia e Botafogo se deram bem? Vamos ver os gols? Olha só, Bahia enfrentou o Flamengo com uniforme novo, talvez você esteja reconhecendo aí um cinza escuro. O jogo foi em Salvador. Gilberto marcou o primeiro gol, que teve muita discussão sobre a posição do Gilberto, mas o VAR checou e validou o gol. Só deu o Gilberto ontem, viu? Ele marcou o segundo também, Diego Alves. Errou o chutão, o Gilberto foi lá e marcou 2-0 Bahia. O terceiro também foi dele, Chico, depois do contra-ataque. Mais uma vez. 3, hein? Final Gilberto, né? Bahia, 3-0 em cima do Flamengo. Avaí e Botafogo jogaram em Florianópolis. O Alex Santana fez o primeiro do Botafogo. E o Marcelo Benevenuto, segundo da vitória do Botafogo por 2-0 sobre o Avaí. Complicou para o Avaí, viu? É o lanterna do campeonato. Agora vamos falar de Fórmula 1, que o líder do campeonato, Lewis Hamilton, mais uma vez, né, venceu. Olha só a vitória do Lewis Hamilton. Ele ultrapassou o Max Verstappen a 4 voltas do fim, venceu o Grande Prêmio da Hungria, foi a 8ª vitória do inglês na temporada. Sebastian Vettel completou o pódio em 3º lugar. E que dia que foi ontem para os brasileiros no Pan-Americano. O Brasil conquistou 16 medalhas, 7 delas foram de ouro e agora a gente está em segundo no quadro de medalhas. Na prova dos 10 quilômetros da maratona aquática, ouro para Ana Marcela Cunha. Primeira medalha dela em Pan-Americanos. No torneio de tênis, primeiro lugar para o João Menezes. Ouro para o Brasil também no surf longboard com a Chloé Calmon. Na canoagem slalom veio medalha no atacado, 2 douradas no peito da Ana Sátila e outras 2 para o Pepe Gonçalves. Agora, olha o quadro de medalhas, que beleza! Os Estados Unidos, claro, lideram com folga. Mas depois das conquistas de ontem, o Brasil assumiu o 2º lugar. São 22 medalhas de ouro, 16 de prata e 34 de bronze, 72 medalhas no total. Notícia boa para a estreia da nova casa. Chico Pinheiro, hoje é só sorriso, né? Dia de galo, né, Chico? Dia de galo, foi ontem. É isso aí. Um ótimo dia para todo mundo, gente. Obrigado, Até amanhã, Carol. Até amanhã. Olha, e a seguir o Bom Dia Brasil viaja com você para Woodstock, que comemora os 50 anos do festival de rock que fez história com um grito de amor contra o ódio. É isso, a gente volta já, então, agora 8h52, horário de Brasília. Fórmula 1 2019. Oferecimento Nivea Men Black and White Fresh. Proteção anti-manchas. Santander. Tem uma Superget sem comprar outra maquininha. Now. O maior conteúdo em todas as telas. Novo Renault Stepway. O SUV à altura da sua aventura. E TIM 5G. O futuro está chegando. Vagabundo, sequestro no Rio de Janeiro é um péssimo negócio. Então solta a vítima e se entrega, porque a DAS vai te achar. Aí é só tu escolher. Tu vem de pé ou deitado. Larga a arma e solta o refém. Quem tentou fazer isso comigo? Me tira daqui! Vocês vão matar minha filha. Solta ela. Inovação muda o nosso jeito de morar. Com a descoberta da agricultura, a humanidade passou a se deslocar menos em busca de água e comida. Foi assim que começamos a melhorar nossas casas e tudo que tem nelas. Quando inventamos a geladeira, o micro-ondas e a TV, tornamos a vida em casa mais confortável. Hoje, espelhos servem de agenda, telefone e até de personal trainer. E inteligências artificiais conectam todos os eletrodomésticos da casa, facilitando as tarefas do dia a dia. No futuro, materiais naturais e impressoras 3D irão mudar a forma como nossas casas serão construídas, otimizando e acelerando as construções, com menos desperdício e maior sustentabilidade. Móveis vão se adaptar ao corpo e TVs vão interagir com as pessoas, tornando tudo mais acessível para quem tem limitações físicas.
É a inovação mudando a forma como moramos hoje e como vamos morar amanhã. Inovação. Muda tudo, muda todos. Tá na Globo. Oferecimento Nova Volkswagen. Inovação é tecnologia e facilidade no seu carro. Este é o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto e deixe sua contribuição. Saiba mais em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Uma ciumeira atrás da outra, é que divide seu corpo e a sua boca. Se amar assim for brega, me chama de Marília Mendonça ou de Falcão. Meu show agora é só voz e violão, assim debaixo da janela, jantar à luz de velas, agora é mocinha. Um golpe da Josiane foi descoberto. Agora Maria da Paz começa a enxergar a verdadeira filha que tem. Eu não eduquei você, eu fui burra, eu mimei você. Eu não te dei a sopa que você merecia, mas agora você foi... A partir de hoje, uma semana quente em A Dona do Pedaço. Estamos de volta. Este mês, o lendário Festival de Woodstock completa 50 anos. Espantou o mundo com a força de Janis Joplin, da guitarra de Jimi Hendrix. É isso aí, 500 mil pessoas se reuniram durante 3 dias de shows numa cidade pequena dos Estados Unidos. Eram sonhos de paz e liberdade embalados pela força do rock. Sonhos que influenciaram gerações em todo o mundo. Três dias de paz, amor, harmonia e música. Muita música. No palco, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Joe Cocker. Na plateia, milhares de jovens que queriam mudar o mundo. Era uma época de profunda divisão nos Estados Unidos, com protestos contra a Guerra do Vietnã e conflitos raciais. E durante o festival de Woodstock, aquela geração disse basta de um jeito novo. Um grito de amor contra o ódio. Duke Dufflin estava entre aqueles jovens. Foi do Texas até a costa leste americana pedindo carona. Uma viagem de 2.500 quilômetros para viver um momento de comunhão. Todo mundo ficou amigo. Era como se fôssemos todos um só. Dava para sentir o amor. Esse monumento marca o lugar exato onde ficava a entrada para o festival de Woodstock, que aconteceu nesse enorme descampado. Só que a gente está na cidade de Bethel, que fica a 70 quilômetros de Woodstock. É que a prefeitura de lá decidiu proibir o evento e os organizadores tiveram que encontrar de última hora um outro lugar para fazer os shows. Por isso, o festival acabou entrando para a história
com o nome da cidade vizinha. Quando ouviu falar do festival pela primeira vez, a historiadora Marion Wassmer não acreditou que tanta gente viria a um lugar tão pacato só para ouvir música. Logo vi que eu estava errada, mas era um pessoal pacífico e acho que essa paz e esse amor seriam muito bons para o mundo neste momento. Stacey Cohen morava na cidade e foi a pé ver os shows com os pais. Ela tinha 11 anos em 1969, mas ainda lembra bem daqueles dias. Fotos homenageiam os artistas que soltaram a voz naqueles dias memoráveis. É o jeito que ela encontrou de manter viva a experiência de Woodstock. De repente, os jovens estavam pedindo mudanças, dizendo que precisávamos de amor e não de guerra. E tudo isso com música, que para mim é a melhor de todos os tempos, porque vinha do coração. Com essa mensagem, então, de paz e amor, a gente encerra esse Bom Dia Brasil de hoje, especial de visual novo, feito especialmente para você. E amanhã estamos de volta, pessoal. Por aqui a gente se despede com a informação de um acidente de ônibus em Santo André, no ABC Paulista. O ônibus estava sem passageiros e o motorista saiu da garagem para começar ali o dia de trabalho. O asfalto estava meio molhado, acabou batendo na fachada de uma loja, como você vê aí. Ele ficou preso às ferragens, demorou ali o socorro, mas foi levado para o hospital. Uma boa semana para todos. Boa segunda. Até amanhã. A semana começa com uma reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Projetos, propostas, tem muita coisa para conversar sobre como incrementar a economia. Uma ótima semana, casa linda, nova. Bom, aqui a gente se despede com uma imagem curiosa. Uma raposa do campo foi encontrada dentro do banheiro, isso mesmo, de uma casa nesse fim de semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela estava bastante assustada e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. É isso, uma ótima semana para vocês e mais uma vez, parabéns pela casa nova. O Reino Unido agora tem um número de telefone gratuito para apoiar com informação e ajuda jurídica mulheres assediadas sexualmente no trabalho. Uma pesquisa mostrou que aqui na Grã-Bretanha, 1 em cada 2 mulheres já sofreu assédio no local de trabalho. Uma das embaixadoras do projeto é a atriz britânica Emma Watson. Iniciativa importante, ótima segunda-feira, boa semana e até amanhã. Obrigado, Rodrigo. E vem aí o Mais Você, Ana Maria Braga e Louro José chegando no cenário novo do Bom Dia Brasil. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Parabéns aí, olha, pelo cenário espacial que vocês estão. Uma delícia vê-los. Hoje aqui no nosso programa... Tá lindo mesmo. Hoje aqui no nosso programa a gente vai fazer um alerta importante para quem faz empréstimo consignado e quer baixar a dívida com o banco. Existe a portabilidade, só que tem uma pegadinha nisso que muitas vezes deixa a pessoa mais encalacrada ainda, né, Louro? É verdade. A gente vai explicar já já. Eu vou mostrar também, gente, como... Mostrar não, vou provar porque mães merecem férias da família toda. De novo esse assunto. É saudável, saudável para todo mundo. É verdade mesmo. Hein? E na culinária eu vou até mostrar, porque eu acho que vocês normalmente ficam com água na boca aí, né? Mas hoje merece. A maldade, a maldade. Tem um pudim, o pudim é de queijo, ele é rápido de fazer e ele some rápido. Ai, meu Deus. Chico, olha isso. Isso é goiabada com queijo? Que é tal? um novo cenário aí. Pra comemorar, tá bom? Isso é um novo cenário de queijo com goiabada. Bora, mas tá bonito. Cenário muda e Ana Maria continua fazendo essa maldade com a gente todo dia, de nos provocar com essas receitas maravilhosas que você vai ver mais daqui a pouco no Mais Você. Bom dia, Ana. Bom dia, Louro. Bom dia. Para vocês de casa, ótima segunda, ótima semana para todos nós. Até amanhã. Eu agradeço a sua audiência na Paraíba. Em João Pessoa, Jampa, Porta do Sol, 434 anos, aniversário de João Pessoa e da Paraíba. Coragem, hoje é segunda-feira. Paz e amor. A gente volta amanhã.
Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford. Procurando um carro novo? Busque por ofertas Ford. Mais você. Oferecimento Expresso.